Crianças em Gaza desconhecem o significado do dia 16 de junho. Milhões de crianças africanas ainda sofrem em África vítimas de violência. Empresários juntam-se ao gabinete da primeira-dama e apoiam carenciados em Cabo Delgado. Na Bélgica, trabalhadores do sexo enfrentam dificuldades na retoma de atividades após confinamento. Bem-vindo ao Mega News e atualidade informativa de hoje. Celebra-se hoje o Dia da Criança Africana. O académico Sérgio Chichava falou da situação das crianças no continente africano antes e durante a Covid-19. O dia 16 de junho é considerado como o Dia da Criança Africana pelos grandes acontecimentos que surgiram nesta data. Em 16 de junho de 1976, na África do Sul, a população de raça negra manifestou-se reclamando os direitos da criança. Apesar dos direitos já estarem reconhecidos nesse país, milhões de crianças africanas ainda sofrem, algumas vítimas de violência, fome, doenças e outras vítimas de ataques. Temos como primeiro desafio o problema das escolas, ou seja, da educação. As crianças, por exemplo, nas localidades, as crianças têm que percorrer distâncias para poder ter o direito à educação. Sim, as crianças moçambicanas sofrem vários desafios, como, por exemplo, a fome. As crianças que vivem em Cabo Delgado estão a sofrer muito com as guerras, e não só, eles perdem seus pais e por isso passam por várias dificuldades, como por exemplo o que eu acabava de falar, a fome. Segundo o nosso entrevistado, o académico Sérgio Chichava, nesse contexto de Covid-19, as crianças enfrentam diversas dificuldades, mas para ele, as dificuldades sempre existiram, apenas foram agravadas com a situação da pandemia. Eu acho que não vamos circunscrever a situação da criança simplesmente à situação da Covid-19. Nós estamos a viver esta situação desde finais do ano passado. Veio adicionar-se às difíceis condições que as crianças vivem neste continente. E porque a data é uma homenagem às crianças, os nossos interlocutores deixaram ficar uma mensagem às flores que nunca murcham. Sim, gostaria de desejar um feliz Dia das Crianças Africanas para todas as crianças africanas que passam por dificuldades, inclusive aquelas que se encontram num bom estado. Desejo um feliz Dia das Crianças a todas as crianças africanas. Feliz Dia das Crianças. Crianças são o futuro do mundo, não só do nosso país, e são as flores, como ele dizia, as flores que nunca murcham, não é? Nesta data, milhões de estudantes negros da cidade de Soweto, na África do Sul, manifestaram-se exigindo o direito a uma melhor educação. Ainda no âmbito da celebração do Dia da Criança Africana, vale a pena dizer que na cidade da Beira, petis arriscam as suas vidas em busca de autossustento. Por ocasião do dia 16 de junho, Dia da Criança Africana, a nossa equipa de reportagem na Beira deslocou-se para um dos bairros, tendo encontrado uma menor de 9 anos a brincar numa lixeira sem noção do perigo que corre e nem sequer máscara tinha. Minha mãe não me comprou máscara. Já fui com minha mãe, com minha mana. Minha mãe foi vender. Tem pai? Nada, não tenho. Agora aqui na lixeira está fazendo o quê? Era procurar meu ferro e vender. E comprar uma coisa a comer. Eu compro molho de nate. Mais o quê? Mas mata a fome. Mata a fome. Isdene tem 13 anos de idade, vive e sustenta seus avós através de pequenos negócios que exerce dia após dia, para além de cumprir com os seus deveres. Minha mãe perdeu a vida. Meu pai, eu era antes de conhecer, mas conheci assim. Sustento meu avô. Não, meu avô de homem, mas meu avô de mulher, porque meu avô de mulher tem paralisia. Dia por dia, quando saio da escola, vou em casa, lavo o prato, tudo. Às vezes, quando meu avô sai, porque fica eu com meu avô,
Mas outro motivo, mudou de casa, já está a ficar com a mulher dele. Entretanto, Azarlino Guambe, técnico da informática na cidade de Beira, considera esta data como ser uma oportunidade para reflexão no sentido de proteger toda a criança. Sobretudo no que tange esta nova fase que estamos da pandemia da Covid-19, temos que zelar mesmo pela saúde das nossas crianças, de modo que não sejam infectadas pela pandemia. As imagens são de Margarida da Conceição, Zacarias Afonso para Mega TV. Em Nampula, o Dia da Criança Africana foi marcado por um estado de emergência que visa a evitar a propagação da nova coronavírus. É por ocasião da celebração do Dia da Criança Africana e do massacre de Moeda, 16 de junho. A nossa equipe de reportagem saiu para as ruas e avenidas da cidade de Nampula para medir o pulsar da passagem do dia. O que encontramos no terreno foi o fraco movimento de pessoas e muito menos a deposição de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Tudo devido à pandemia que assolou o mundo e que não deixou o país para trás. Durante a nossa caminhada pelas ruas, infelizmente devido ao cumprimento de estado de emergência, que é o ficar em casa, não conseguimos interpelar nenhuma criança africana. Recorde-se que a PRM em Nampula está a intensificar ações de retenção de menores que se fazem em ruas como forma de sensibilizar os pais e encarregados de educação sobre a necessidade de proteger os seus filhos neste momento em que a província de Nampula está declarada como local de contaminação comunitária. Alguns munícipes interpelados pela Mega TV dizem ser triste não comemorar a data, mas reconhecem a necessidade de salvar o bem maior que é a vida. 16 de junho, hoje que é o Dia da Criança Africana e o Dia de Massacre de Moeda, praticamente é muito difícil diferenciar a data em relação a como estamos perante o período de estado de emergência. E praticamente já é difícil notar que é um dia de festa, porque a maior parte das crianças já não estão nas praças, porque concretamente quando chega o dia da criança, muitas crianças costumam estar nas praças para poderem fazer um pequeno convívio. Queria que as crianças e os munícipes em geral obedecessem às regras que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde, praticamente o distanciamento social, não deixar as crianças às ruas e usar as máscaras corretamente e aconselhar aos que demais que às vezes põem as máscaras, às vezes deixam as crianças a fazer negócio nas ruas, aconselhar para que não possam deixar as crianças ir na rua. Hoje, na verdade, é dia 16, que é o dia do massacre da Moeda e o dia internacional das crianças, se a memória não me foge. Mas o dia não está a se fazer sentir porque tem uma situação por detrás que é o novo coronavírus. Sinto muito e lamento bastante mesmo acerca desta pandemia, porque se nós convivemos ainda com essa doença até no próximo ano, eu acho que as nossas datas comemorativas serão esquecidas, principalmente com as nossas crianças. É notório ver que parece não ser celebrado, mas isso tudo por conta da doença que está a assolar todo o país hoje em dia. O que eu podia recomendar à população é no sentido de, sim, comemorarmos esta data em casa e cumprindo com as recomendações adotadas pelo governo e pelo Ministério da Saúde. Recorde-se que foi 16 de junho do ano 1980 que se inaugurou a nova moeda nacional de Moçambique, o metical. Cidadãos em Chimoio instam a sociedade a proteger as crianças para que tenham uma vida digna e feliz. Em 16 de junho de 1976, crianças e jovens foram às ruas para protestar contra a má qualidade de ensino que lhes era proporcionado pelo governo e também contra o ensino da língua africana usada apenas pela minoria branca do país. A manifestação durou 2 semanas
e terminou com centenas de mortos, sobretudo crianças e adolescentes, e milhares de feridos. O Dia da Criança Africana é comemorado em minoria delas e chama atenção para a realidade das crianças africanas, que são vítimas de violência, exploração e abuso todos os dias. A nossa equipe de reportagem fez uma ronda nas artérias da cidade de Chimoio e conversou com alguns cidadãos sobre esta data. Estes, na imagem, disseram que este dia deve servir de reflexão, porque ainda existem crianças africanas que sofrem e até morrem por conta da fome, violência e doenças. Nós, como africanos, temos que ter que trabalhar sempre disseminar essas informações que aconteceram nos anos anteriores, para que as nossas crianças de amanhã que saibam o historial, como é que foi em Moçambique, como é que eram crianças há muito tempo e agora, para que essas crianças saibam valorizar. Para terminar, gostaria que em toda a parte de Moçambique considere o dia 16. No âmbito da celebração do Dia da Criança Africana, são levadas a cabo várias atividades recreativas, culturais e desportivas em quase todo o país. Todavia, com a vigência do estado de emergência em Moçambique, não foram realizadas atividades que careçam de um aglomerado. As imagens são de Ndiriquerene Alves, Alficha João, a partir da província de Manica, para a Mega TV. Pois bem, Dia da Criança Africana, e para comentar a volta daquilo que tem acontecido, não só com a criança africana, mas em particular com a criança moçambicana, conto no estúdio com Angela Sindiquissa, da Organização dos Continuadores Moçambicanos, a quem passo por saudá-la e cumprimentar, saudá-la e agradecer a sua presença aqui no estúdio do Mega News na Mega TV. Boa noite, obrigada. Angela Sindiquissa, representação aos organizadores, a Organização dos Continuadores Moçambicanos, hoje celebra-se Dia da Criança Africana. Que significado tem isto para as crianças moçambicanas, tendo em conta que faz parte... moçambicanas não, africanas, tendo em conta que faz parte de uma organização que lida com crianças em Moçambique? O dia 16 de junho é um dia majestoso e grande para as crianças africanas, em particular moçambicanas, porque, como todos sabemos, foi nesta data que as crianças rebelaram-se em Soweto pelas más condições que tinham de educação. Então foi um dia em que as crianças saíram para a rua e reivindicaram os seus direitos. Não há como esta data não ser importante para a África, em particular para o nosso país, Moçambique. Celebra-se numa situação atípica, tendo em conta que o país e o mundo vive com esta pandemia. Olhando para aquilo que é a situação de Moçambique, como é que foi celebrada esta data, tendo em conta a situação que o país encontra-se? Esta data foi celebrada com restrições. Como sabemos, neste momento temos inúmeras crianças infectadas pelo coronavírus. O governo decretou que não podia fazer celebrações com crianças. Então, este ano fizemos diferente. Nós fomos até aquelas crianças carenciadas para trazer um pouco de alento a eles, ofertando material para elas poderem passar o dia de forma, não de forma indiferente, tendo em conta o momento em que é o dia, a celebração do Dia da Criança Africana. Que mais atividades foram feitas, mesmo com essas restrições? Fomos passando mensagens de prevenção de criança para criança, porque todos os dias ouvindo mais alguma coisa sobre o coronavírus vai ficando, e as crianças são o maior vetor de partilha de informação. Então nós privilegiamos mensagem de sensibilização de criança para criança. Olhando para aquilo que a Organização dos Continuadores de Moçambique tem estado a fazer a esta altura, tirando a parte do coronavírus, como é que olha em termos de objetivos, desafios que surgem para a organização? Os desafios são grandes, porque
temos muitas crianças privadas dos seus direitos à educação, à família. Então, a Organização Continuadores de Moçambique está lutando para que esses direitos das crianças sejam valorizados. Nós vemos muitos casamentos prematuros ou uniões prematuras de crianças no trabalho forçado. Podemos olhar por aquilo que acontece neste momento da pandemia. Vemos muitas crianças na rua a vender. Muitas destas crianças estão indefesas na rua, não podem nem sequer reclamar por estar lá, porque devia ser um adulto para a criança estar mais protegida, porque é um grupo de risco este, mas a criança está lá. Então a Organização Continuadores está a tentar lutar para que este direito da criança seja reposto. Olhando para um balanço desde que iniciaram estas atividades de advocar a questão da defesa destes menores que têm sido vítimas de vários tipos de violência, a esta altura, como é que olha, há um perceber, há um entender por parte da sociedade moçambicana o respeito e a valorização que tem que se dar a estas crianças? Sim, podemos afirmar que sim, mas ainda há um desafio maior, há um caminho grande por percorrer. Já temos alguns adultos, sim, sensibilizados e a perceberem que a criança deve ser valorizada. Como já diz o lema do nosso país para o dia 16, que é proteger a criança e garantir o futuro de Moçambique. Se nós não protegemos esta criança, amanhã não teremos um futuro brilhante do nosso país, pois, como o Papa Samora dizia, as crianças são flores que nunca murcham. Temos que regá-la todos os dias para termos um adulto são e em boas condições para responder os desafios do país. Pois bem, para responder os desafios do país, eu vou insistir ainda mais uma questão que tem que ver mesmo com as crianças. É notório que existem muitas crianças nas ruas a deambularem pela cidade. Muitos dizem que não têm família, saíram de casa porque os pais batiam. Qual é o nível de colaboração entre a Organização dos Continuadores de Moçambique e as entidades que respondem para estas questões de violação de menores que tem sido recorrente, até porque nas estradas tem sido uma das respostas que estes petizes dão quando são questionados por que não está em casa, o que é que está ali a fazer para pedir esmola. Qual tem sido o nível de colaboração entre a Organização dos Continuadores e, por exemplo, a Polícia da República de Moçambique ou outras entidades que respondem por isso, como a Liga dos Direitos Humanos, entre outros? O nível de relação é boa, porque a Continuadores sozinha não pode trabalhar, não estamos numa ilha, nós precisamos destas outras componentes que é para termos um trabalho forte e com metas por cumprir. Então, nesse sentido, nós trabalhamos com polícia, trabalhamos com o governo, trabalhamos com outras entidades que trabalham em prol da criança. Juntas, fazemos com que estas crianças percebam que o lugar delas não é na rua, o lugar delas é na família. Tentamos sensibilizar as famílias para que não pautem por este comportamento de maltratar as crianças, que elas eduquem os seus filhos para que elas não saiam de casa para a rua. E com relação à questão do trabalho infantil, que não só em Moçambique, como também a nível da África, é um dos temas que tem estado à ribalta, tendo em conta que está a crescer. O que é que a Organização dos Continuadores de Moçambique tem estado a fazer para tentar mitigar esta situação? Porque são várias as crianças, mesmo nesta altura da pandemia, que se deslocam às ruas porque os pais mandaram para vender, quer dizer, estão numa situação de desenvolver um trabalho para ajudar na sustentabilidade ou renda familiar. Este é um desafio muito grande que nós temos, porque muitas das vezes quando nós vamos lá, as famílias, ou mesmo vamos lá ter com estas crianças, a resposta mesmo é esta: porque eu vivo com meu avô e esta avó não pode, já não tem condições, porque a minha mãe morreu, porque o meu pai deixou-nos.
junto dos parceiros, nós somos parceiros do Ministério do Trabalho nesta luta das piores formas de trabalho infantil. Então, com eles estamos a desenvolver formas de como podemos mitigar esta situação de trabalho infantil que a cada dia vai crescendo. As crianças dizem que os pais, alguns não estão em vida, alguns expulsaram de casa. A organização dos continuadores tem alguma parceria com casas de acolhimento para que essas crianças ao menos não estejam expostas à rua e a vários perigos, possam estar acolhidos num centro onde, além de estarem sob esses riscos, poderão até dar continuidade com os seus estudos. Sim, nós trabalhamos com centros de acolhimento, tanto que hoje estivemos num centro de acolhimento na Manhissa, no dia 1 de junho estivemos no centro de acolhimento da Casa de Gaiato. Então nós, junto destes centros de acolhimento e de outros parceiros, vamos fazendo uma corrente de busca destas crianças que se dizem que não têm família. Outras até descobrimos no caminhar do trabalho, descobrimos que tem família e reentregamos as crianças com o apoio destes parceiros. Uma palavra para as crianças como fazendo parte da Organização dos Continuadores de Moçambique, uma palavra mesmo em jeito de fecho aqui. Feliz dia 16 de junho, continuem estudando em casa, brincando em casa, criança prevenida garante o futuro do país. Pois bem, muito obrigado, Ângela Sindiquice, aqui pela presença no Mega News. Espero que possa aceder aos próximos convites também para trazer aqui mais desenvolvimentos à volta daquilo que a Organização dos Continuadores de Moçambique está a fazer em prol da criança. E nós vamos sair para um curtíssimo intervalo, voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Até já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro.
Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Pois bem, de regresso à atualidade informativa, para dizer que a empresa Cervejas de Moçambique, em parceria com o gabinete da Primeira-Dama, oferece mais de 100 toneladas de farinha de milho e mandioca aos cidadãos refugiados devido aos ataques em Cabo Delgado. A crescente insurgência em Cabo Delgado, que tem sido cada vez mais cruel e tem forçado a fuga massiva de vários cidadãos moçambicanos da Mocimboa da Praia e de Kassanga, duas localidades atacadas pelos homens armados, e os proprietários dos pequenos estabelecimentos de norte e sul do país, que foram encerrados devido à Covid-19, chamaram a atenção do gabinete da Primeira-Dama de Moçambique, o que culminou com o surgimento de uma iniciativa para o apoio dessas pessoas. Na sequência do lançamento da nossa iniciativa, Juntos Venceremos a Covid-19, uma iniciativa desenvolvida pela esposa do Presidente da República com o objetivo de dar resposta à crise vivida no seio das comunidades moçambicanas ocasionada pelo surto da Covid-19. Isaura News garantiu que irá cumprir com o seu papel, que é de encaminhar as toneladas de farinha de milho e de mandioca aos refugiados devido às insurgências em Cabo Delgado. É nosso papel de assegurar que este donativo seja devidamente encaminhado aos legítimos destinatários e assim procedermos sempre com o apoio inestimável dos nossos parceiros em prol das camadas desfavorecidas. E porque o evento se realizara numa data em que o continente celebra o Dia da Criança Africana, uma mensagem direcionada às crianças vinda da Primeira-Dama não podia faltar. Desejar um feliz Dia da Criança Africana, feliz Dia do Mitical. Importa frisar que o número de pessoas afetadas pela violência armada na cidade de Pemba tem subido muito. Os últimos dados indicam que o número subiu de 152 mil para 162 mil. Representantes das cervejas de Moçambique, BCI e Chavuca decidiram juntar-se à iniciativa da Primeira-Dama, pois reconhecem a situação calamitosa em que se encontram muitos moçambicanos e por isso não poderiam ficar indiferentes. Para além das 100 toneladas de farinha de milho e de mandioca, os refugiados em Cabo Delgado e os proprietários dos estabelecimentos encerrados vão se beneficiar de baldes para lavagem de mãos. E as crianças inseridas nesse grupo de necessitados vão contar com uma máquina de desinfecção das mãos com água e sabão líquido. Cerca de centenas de caixas de sabão, estes baldes, estes kits que estamos a ver aqui atrás, entre outros produtos, máscaras também de proteção. Esta iniciativa do BCI tem a ver também com o facto de estarmos a apoiar a nível nacional. Este apoio é um apoio pontual. Hugo Gomes alegou que, para além do apoio material às vítimas dos ataques extremistas na zona norte do país, a sua empresa pretende prestar apoio espiritual.
E a nossa expectativa é de que, mais do que prover alimento para o estômago daqueles que mais necessitam, nós pretendemos prover alimento para a alma, pretendemos prover alimento para o espírito. A máquina de desinfecção das mãos com água e sabão líquido foi um desenho projetado por uma moçambicana que neste momento se encontra na diáspora. O desenho veio de uma jovem que está na diáspora com o objetivo de contribuir para as crianças. Geralmente vamos dizer contribuir para a criança. E só nos mandou o desenho. E quem foi que concretizou? Foi a Chuvuka. A Chuvuka Digital Service concretizou esta ideia. É importante que uns continuem apoiando os outros, pois só unidos é que Moçambique poderá vencer. O estado de degradação da Avenida Vladimir Lenin preocupa moradores do bairro da Polana Caniço B, pois sempre que chove a estrada fica alagada e dificulta a circulação de viaturas e pessoas. Sempre que o céu fica cinzento e as nuvens ficam carregadas, os moradores e utentes da Avenida Vladimir Lenin, na cidade de Maputo, ficam com o coração na mão. A preocupação é legítima, uma vez que sempre que chove, a estrada fica alagada e a água pluvial invade residências. Basta que não fula, cotara fula, nem madaca, tudo, não sei o que, mas ninguém não muito cair, não, a minha quintaze. Está sendo difícil, porque sempre quando chove, a água entra aqui em casa, enche, toda a zona enche, a dificuldade, sempre há congestionamento de carros, cada água. Se para os que moram nas proximidades o constrangimento é grande, imagina para quem está numa viatura e deve passar por ali. Toda a manutenção do carro, sofre, pneus, casquilhos, muita coisa. Por mim que ajeita a estrada, né? Só queremos que faça a manutenção da estrada, né? Geral. Daqui a Vladimir Lenin. Os moradores redobram os cuidados para evitar que as crianças brinquem nas águas negras e contraiam doenças. Então nós tivemos uma iniciativa de pôr essas pedras aqui para que nós não podemos molhar, porque outros cobradores, motoristas, quando passam daqui, passam muito mal. Até piores caminhonistas fazem de propósito, chegam, molham e vão. Está a ver? Mas eu não vou prometer ele, só que vai estar longuiça, não sei o que, mas nunca mais. Acho que não esqueci. Sempre ficam doentes porque a água é suja, está cheia de coisas, sempre enche, as crianças brincam na rua. A nossa equipa constatou que, para além de ser uma obra mal feita, a enchente é provocada por ausência de valas de drenagem. De referir que a estrada é a principal via de acesso aos bairros periféricos da Machagani C, Polana Caniço B e C e ao bairro ferroviário. Por isso, os moradores pedem a intervenção urgente do município. 3 jovens estão a contas com a Polícia da República de Moçambique, em Xai-Xai, indiciados de roubo no Centro de Saúde do bairro 6, Patrício Lumumba. Um grupo composto por 3 jovens foi denunciado e entregue à polícia pela mãe de um dos integrantes, depois de ter furtado um televisor plasma no Centro de Saúde do bairro 6, Patrício Lumumba, na cidade de Xai-Xai. Os meliantes chegaram naquele hospital com a intenção de marcar uma consulta, pois um deles não gozava de boa saúde. Entretanto, contam que viram no local um televisor plasma colocado na parede e que beneficiava outros pacientes e acharam uma oportunidade para o roubarem. Segundo o meu amigo, nós tivemos a ideia, só de repente fomos até o local, fomos roubar a voz. O que roubaram? Televisor. Isso partiu de nós todos. Estávamos lá numa tarde, onde nós ia para fazer exames de ETS, né? Sim. Então chegados a casa, a mãe de um de nós aqui nos viu nós já com o produto a entrar em casa, então ela desconfiou também pela hora. Então ela procurou saber o que se passava. Então aí tiveram a ideia de levarmos o que tiramos lá do hospital para a esquadra do primeiro bairro. Por seu turno, o porta-voz do Comando Provincial da PRM em Gaza, Carlos Renato Macuacua, disse que o crime não compensa, daí que os jovens devem abandonar a prática e optar pelo trabalho. Os jovens que se ocupam em roubos e furto, para saber que a criminalidade não compensa.
Outras vítimas caíram nas malhas da polícia na semana finda são proprietários dos salões de cabeleireiro e bancas que se viram obrigados a passar noites nas celas da segunda esquadra da cidade pelo não cumprimento do horário de fecho dos seus estabelecimentos comerciais. Com imagens de Marcelino Nicolau, Berlavos Alexandre, Mega TV. 4 funcionários do Conselho Municipal da cidade de Nampula, em colaboração com um funcionário de uma empresa de venda de material de construção, estão detidos por envolvimento em atos de corrupção. Os funcionários ora detidos são acusados de desvio de dinheiro através de esquemas de falsificação de recibos de pagamentos nos diferentes serviços prestados por aquela instituição municipal. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Paulo Vahanley, disse em conferência de imprensa que o caso já está nas mãos do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção para o seu prosseguimento investigativo. Tinham o seu esquema, que era muito complicado, porque o faturado, o valor, os avisos de pagamento, o que é que faziam? Falsificavam e levavam o dinheiro das empresas para o baú e, por sua vez, lá no baú, via-se o valor reduzido. Por exemplo, de 60 mil podia cair para a Caixa do Conselho Municipal só 50 meticais, só 50 meticais, não é 50 mil, 50 meticais apenas. E neste momento acreditamos nós que as autoridades judiciais estão a investigar para descobrir a origem das máquinas com que eles produzem os salões de depósito, com o logotipo do BCI. Em termos de prejuízos, neste momento estamos ainda a investigar, estamos ainda a fazer o levantamento, porque não foi pouco dinheiro faturado em relação àquele dinheiro que entrou no cofre do município e porque estamos a trabalhar com o Gabinete de Combate à Corrupção, achamos não ser prematuro dizer em termos de números que muito dinheiro foi roubado, sim, concordamos. Por outro lado, Vahanley garantiu que vai continuar a lutar contra a corrupção no seu governo, com vista a eliminar a desigualdade social e pediu aos funcionários de seu órgão a precaverem-se dos atos de corrupção. O Mega News vai observar mais um curtíssimo intervalo, não sai daí porque voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papá Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Resto do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. A cada final da tarde, no programa Ponto a Ponto, nós discutimos de forma clara, objetiva e direta e, acima de tudo, construtiva sobre os temas que refletem a nossa sociedade. O projeto vai beneficiar e, acima de tudo, trazer informação credível e muito recente. Isso não se vende a terra. Do ponto de vista do ordenamento territorial, é o titular daquele espaço. Comigo, Neuza Stoy, segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Mega TV, conto consigo como meu convidado especial. Até já!
Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Pois bem, estamos de volta ao Mega News, desta feita para dar continuidade com informação. 12 indivíduos estão detidos na cidade de Quelimane, na Zambésia, acusados de violação a uma cidadã de 53 anos de idade. Segundo contou-nos Clarice José, anciã de 53 anos de idade, que foi violada sexualmente por estes dois jovens na imagem, ambos de mais de 35 anos de idade. Tudo aconteceu quando a vítima, na companhia do seu parceiro, resolveram parar num local de venda de bebida alcoólica de fabrico caseiro, vulgo cachaço, para trocarem alguns copos. Local este, onde também estiveram os que a abusaram sexualmente, e depois do casal saciar o vício de álcool, é que resolveram tomar o caminho de regresso a casa, e foi daí que os predadores sexuais entraram em cena. Os dois homens violaram? Sim, violou-me. Este que disse que não fez? Fez. 2 vezes? Sim, fez. Então meu marido começou a fazer socorro. Eu a querer gritar, então para fazer para pegar minha boca. Não gritar. Por seu turno, os indiciados contradizem-se com as declarações da violada. Um dos dois, ainda sob custódia policial, refuta o seu envolvimento na violação. Você fez, não fez? Eu não fiz. É verdade, até eu estava com preservativo no bolso, nem cheguei a usar. Até o preservativo dele cheguei aqui nas quatro. Mas se seu amigo está a confirmar que você fez? Diz que você que mandou a ele. Eu não fiz, nem comandei a ele. Ele disse que você é a primeira pessoa a fazer? Não. Ao passo que o outro diz o seguinte: não combinávamos com elas. Ela estava grossa? Ela estava grossa também, junto também com o marido dele. E vocês aproveitaram porque ela estava grossa? Não. Foi ela mesmo que ele disse, vamos lá fazer aqui. A senhora é que disse para vocês? Não, ele. Sidney Lons, porta-voz da PRM na Zambésia, certifica o envolvimento desses dois abusadores sexuais da anciã e garantiu que os autos já foram lavrados e os culpados poderão responder, cada um pelo seu envolvimento. Já estão sob nossa custódia, vão ser responsabilizados criminalmente por este crime cometido, e nós desencorajamos qualquer ato de violência, especificamente a violação sexual. Refira-se que a referida violação ocorreu por volta das 19 horas no interior do bairro Mikajuni, na periferia da capital provincial da Zambésia, numa via de acesso com deficiência da iluminação. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Quelimane. Foi assinado esta terça-feira, na cidade de Maputo, um memorando de entendimento entre o Instituto para a Democracia Multipartidária e a Assembleia da República. A ocasião serviu para a entrega de projetores no âmbito estreitamente das relações entre as duas entidades. Com vista a garantir maior transparência na resolução dos problemas sociais do povo moçambicano, o Instituto para a Democracia Multipartidária e a Assembleia da República assinaram um memorando de entendimento. O secretário-geral da Assembleia da República não escondeu a sua satisfação ao assinar o memorando e agradeceu pela ajuda que aquele órgão prestou à Casa do Povo. Pelo inestimável contributo que o IEM dá a prestar no fortalecimento da capacidade e de outras instituições de consolidação pela vossa prestimosa atenção. O diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária, por sua vez, disse que aquele gesto é uma forma de unir esforços entre os representantes do povo e a organização que dirige. Enche a vossa atenção
enquanto entregue oferecidas marcadas parlamentares aqui da Assembleia e tem de referir que o Instituto para a Democracia Multipartidária tem estado a monitorar o grau de cumprimento das políticas públicas pelo governo. Esta cerimónia foi bastante restritiva, respeitando as medidas de prevenção da Covid-19. O Instituto de Estudos Sociais e Econômicos promoveu um debate para análise da situação da Renamo pós-Jacama, desde a morte do incontornável líder carismático até o processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração dos ex-guerrilheiros do partido. Não há dúvidas que a Renamo mudou desde a morte do seu líder carismático, Afonso Jacama, uma figura que abanava todo o sistema político moçambicano. O académico Sérgio Xixava acredita que o fato da Renamo ter sido um partido personalista contribuiu para que o partido se encontrasse nas condições em que está hoje. Temos o facto de Afonso Jacama não ter criado condições para a sua própria sucessão, ou seja, ele era a Renamo. Bastou ele morrer e a organização entrou em crise. Portanto, a crise pela qual a Renamo passa hoje também se explica pelo fato do Afonso Jacama, pela maneira como Afonso Jacama dirigiu o partido, não ter preparado condições para a sua própria sucessão. O nosso entrevistado acredita que o que está a propiciar o declínio da Renamo é a forma como o seu atual líder dirige o partido. Penso que desde que o Sofo Mamado tomou as rédeas da governação da Frelimo, tanto a Renamo enfraqueceu bastante. Não se sabe muito bem porquê. Pode-se apontar o facto de estar neste momento a passar por clivagens internas. Portanto, talvez isso pode estar a contribuir para o enfraquecimento, para que a Renamo não esteja a exercer cabalmente o seu papel de contrapeso a... Xixava, professor e pesquisador, explicou o objetivo das atividades virtuais que o IESE tem levado a cabo nesse período de Covid-19. Como vocação do IESE, portanto, produzir conhecimento e disseminar esse conhecimento, achamos que não podíamos, portanto, ficar sem exercer esta nossa vocação. Então, por esta razão, nós optamos por fazer estes eventos através destas plataformas digitais. Afonso Macacho Marceta Jacama foi um político e militar revolucionário e líder da Renamo, o principal partido político da oposição em Moçambique. Ele morreu a 3 de maio de 2018. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, apreendeu uma quantidade considerável de produtos fora do prazo e emitiu um comando nacional com relação de lotes para serem retirados do mercado. A apreensão desses produtos aconteceu em uma residência situada no bairro 1º de Maio, na cidade de Maputo, e culminou na incineração do mesmo. No tocante ao controle da qualidade de produtos, destaca-se a apreensão em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, de 200 caixas de gerba Pure, 480 caixas de embalagens de massas de esparguete, 18 caixas de azeite andorinha, 45 caixas de sabonete Protex por viciação. A INAI emitiu um comando nacional com a relação dos lotes, com o objetivo de se retirar estes produtos do mercado. O diretor de Operações da Indústria e Comércio, Turismo e Transporte, Tomás Timba, falou ainda da retirada do óleo de marca Dina do mercado por ter sido considerado impróprio para o consumo humano e da qualidade de frango apreendido em Cabo Delgado. Destaca-se ainda a retirada de 233 caixas de óleo de marca Dina no mercado. É um óleo que sofreu oxidação, perdendo por conseguinte qualidade para o consumo. No mesmo período, a INAI apreendeu e destruiu diversos produtos alimentares fora do prazo, cujo destaque vai para o frango congelado, avaliados
em 30.742 meticais. Com relação à falta de cumprimento do decreto presidencial sobre o estado de emergência, a INAI anunciou o encerramento de 10 estabelecimentos de diversão. Continuamos a registrar aglomerado de pessoas para o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Como medida face a esta situação, foram suspensas de imediato 10 estabelecimentos de diversão e dispersos os consumidores lá presentes. Tomás Timba apela aos proprietários de casas de restauração para a redução de números de cadeira, obedecendo o distanciamento de pelo menos 1,5 metro, redução do número de clientes, uso obrigatório de produtos de proteção, entre outros, a fim de se evitar a propagação da Covid-19. O Live Stream Concert realizou mais uma edição do Live Show, onde teve como palco a Universidade Eduardo Mondlane e a figura de cartaz foi a banda Cacana. No âmbito do projeto Fique em Casa, a Standard Bank Live Stream Concert é um evento que resulta da parceria entre a Universidade Eduardo Mondlane e a Standard Bank, onde este realiza shows ao vivo com banda completa. Esta terceira edição contou com a banda Cacana para brilhantar ao povo moçambicano. A vocalista Yolanda Chicane, uma das criadoras do grupo, falou à nossa equipe de reportagem que a banda vai preencher o espetáculo com as suas músicas mais populares. Já estamos preparados, falta 1 hora e tal, né? Já estamos preparados, preparamos o show com muito carinho para o nosso público e é a primeira vez que fazemos um show com a banda completa, né? Então estamos muito felizes e vamos partilhar esta felicidade com... Para a cantora, a iniciativa representa um desafio para a banda. Yolanda exortou a todo mundo para que ficasse em casa. Então é importante que acatemos com todas as medidas de prevenção, né? A lavagem das mãos, uso de máscaras, respeitar o distanciamento social. E se não for imperioso, vamos ficar em casa. Criada em 2004, a banda Cacana produz músicas baseadas nos estilos afro-rock, afro-jazz e world music com influência da marrabenta. Não deixa o mal entrar, não deviam até tudo passar. A Praça de Independência em Chimoio vai ganhar uma nova cara nos próximos meses, pois decorrem obras de requalificação. No âmbito da reabilitação e criação dos espaços verdes e de lazer da urbe, o Conselho Autárquico da cidade de Chimoio predefiniu alguns pontos estratégicos. Neste momento, está em curso a reabilitação e requalificação da Praça da Independência, que arrancou há meses, onde os munícipes terão oportunidades de aproveitar o espaço para fazer fotos de casamentos, batismos, exercícios físicos, entre outras atividades. Segundo João Ferreira, presidente do Conselho Autárquico de Chimoio, disse que a requalificação não vai alterar a atual estrutura do memorial. A ideia é dar uma nova roupagem ao local, através do melhoramento dos passeios, colocação de 2 lagos e melhoramento do jardim. Dizer que a obra da Praça da Independência está já na ordem dos 50%, mais ou menos. A obra consiste em nós melhorarmos os passeios, colocarmos 2 lagos e colocarmos mais bancos de jardim, bem como melhorarmos os nossos jardins lá. Porque nós queremos que as pessoas num curto espaço, no futuro, deixem de ir tirar fotos de casamento na Praça dos Heróis e que passem a tirar na Praça da Independência. Praça dos Heróis, por que não? Primeiro, porque é uma Praça dos Heróis, não é para se tirar fotos de casamento. Segundo, também é uma zona onde as crianças, num casamento tem muitas crianças, as crianças ao correr podem atravessar a estrada e podem ser atropeladas. E no caso, na Praça da Independência, isso já não vai acontecer, porque as pessoas, onde estacionar os seus carros, nos novos passeios que estamos a fazer, nos novos estacionamentos, e podem brincar dentro da própria praça. Os munícipes não escondem a satisfação, sobretudo com a construção dos passeios. Por o que? Jardins aqui, porque aqui podemos vir brincar, aqui está tudo bem. E vai trazer nossos benefícios. Para nós já estamos nós virmos com amigos, o que aqui? Está a ver? Brincar, depois ir para casa, o que? A ideia está a ser muito boa.
A iniciativa é muito boa, porque parece que estão a fazer um novo balneário, né? Isso vai ajudar bastante, em vez de termos um único. E esse parece ser maior. Eu acho que o município está fazendo uma boa coisa. Não acho, tenho a certeza. A empreitada é financiada pelo Conselho Autárquico e o término da requalificação está para breve. As imagens foram de Requererene Alves, Alfiche João, a partir da província de Manica, para Mega TV. Antigos combatentes da cidade da Beira dizem que o massacre de Moeda deveu-se à luta pelos direitos dos africanos. O dia 16 de junho, para além de ser o dia da criança africana, é também considerado como o dia de massacre de Moeda. Para Diniz, homem residente na Beira, considera que houve massacre de Moeda porque os moçambicanos reivindicavam os seus direitos para libertar o país. Como fala de massacre de Moeda, aquilo foi massacre porque os moçambicanos estavam a reivindicar o seu direito. Quando estavam reivindicando o seu direito, o governo colonial viu que era uma chatiça. Por que vocês estão nos chatear? Vale a pena liquidar essa gente, matar. E fez esse massacre. Queima-roupa. Matou, houve massacre, na verdade. Massacre de Moeda fez com que os moçambicanos tivessem coragem de acabar com o regime colonial, tal como o nosso entrevistado acrescenta. Então, aquele massacre fez com que o moçambicano tivesse mais raiva, mais consciência, revoltar contra o português. E revoltou-se contra o português. E assim ganhamos a independência. Foram 10 anos de luta para a independência, então não foi fácil. Então foi uma guerra, foi uma luta, uma batalha. Enquanto que o governo colonial tinha forças aérea, terrestre, marítima contra a Frelimo. Mas a Frelimo, com uma única força terrestre, conseguiu a independência, por da força da unidade nacional. O dia de massacre de Moeda foi caracterizado por um ambiente calmo ao nível da cidade da Beira, por conta de chuvas moderadas que caíram desde a madrugada desta terça-feira. As imagens são de Margarida da Conceição, Zacarias Afonso para a Mega TV. Olhando para a informação internacional, vale a pena dizer que a família de Rashford Brooks, morto a tiro pela polícia, pede condenação do agente. A viúva de Brooks, Tomika Miller, apareceu em lágrimas numa conferência de imprensa onde apelou também ao bom senso dos manifestantes. Estou agradecida por tudo o que estão a fazer. Espero que os protestos se mantenham pacíficos. Isso seria maravilhoso porque é uma forma de manter o nome dele como algo de positivo. Disse. A morte de Brooks, um negro, aconteceu em plena onda de manifestações do movimento Black Lives Matter, causada pela morte de George Floyd no final do mês passado. Brooks foi morto a tiro depois de uma discussão com a polícia em que resistiu à detenção e roubo de um teaser ao agente que disparou. Antes, tinha sido alvo de um controle de alcoolemia positivo. A autópsia confirmou que foi morto pelas costas. Diz Tiara Brooks, uma prima da vítima. A única forma de curar estas feridas é com uma condenação e uma mudança drástica da polícia, mas a verdadeira justiça nunca vai prevalecer porque nunca conseguiremos trazer Richard Brooks de volta a Atlanta. Voltou a ser palco de manifestações contra a polícia, desta vez pacíficas. Na noite em que Brooks foi morto, os manifestantes incendiaram o restaurante à porta do qual se deu o encontro fatal. A presidente da Câmara de Atlanta, Keisha Lance Bottom, anunciou reformas na polícia, incluindo formação obrigatória na desescalada de situações que podem levar a um desfecho fatal e intervenções dos polícias sempre que virem um colega usar força excessiva. O nome de Lance Bottom tem sido falado como possível candidata a vice-presidente dos Estados Unidos de América na lista de Joe Biden. E é dessa forma que terminamos mais uma edição do Mega News. Atualize-se nos nossos próximos blocos noticiosos. Até lá!